Boa noite. Peço que as crianças venham aqui à frente. Elas vão para a salinha, salona, né? Salão. Nós vamos orar por elas. Oi, tudo bem? Vamos orar por elas. Logo mais, vou chamar o reverendo Lidório aqui em cima. Vamos orar então pelas crianças. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, pelas crianças que Tu nos deste, Senhor, que Tu deste a essa igreja. Que o que foi ensinado, seja nas nossas casas ou aqui na igreja, que encontre lugar em seus corações e ao crescerem, a semente plantada gere frutos, Senhor. Porque tudo vem de Ti, Senhor Deus. Nós Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Vou chamar aqui o reverendo Ronaldo Lidório. Nós vamos orar pelo servo de Deus, antes da palavra. Oremos. Senhor Deus, este é o dia que o Senhor fez. Nós estamos aqui reunidos, Senhor, o Teu corpo, como igreja, Pai. Nós Te rogamos que o Senhor ponha a Tua palavra na boca do Teu servo, Senhor. Que a palavra pregada aqui, Deus, encontre lugar nos nossos corações, abre nossos ouvidos, nossos corações, para aprender de Ti, Senhor. Nós Te louvamos, nós estamos aqui para aprender de Ti, que o Espírito Santo aplique essa palavra nos nossos corações, para que sejamos praticantes dela. Amém. Nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz em Cristo Jesus. Que alegria estar de volta a esta querida igreja, igreja do nosso coração, a esta conferência, Família em Missão. Muito obrigado, Pedro, pelo convite tão precioso aos irmãos dessa igreja que nos acolhem de maneira tão carinhosa. Estamos lá na casa do Beni e da Ritinha, aí uma hospitalidade tão especial, dias de muita comunhão nesta conferência, que é uma conferência marcada pela adoração, palavra, comunhão, oração e missão. E que Deus possa encher os nossos corações da sua vontade específica quanto aos próximos passos. E que Deus possa falar ao seu coração, ao meu coração, em nome do Senhor Jesus. Eu quero aproveitar a oportunidade, estou aqui acompanhado da Rossana, minha esposa, da nossa filhinha Vivi, nosso genro André, e eu quero aproveitar essa oportunidade para agradecer aos irmãos e às irmãs que estiveram orando pela minha saúde. Agradeço de coração, Deus tem ouvido as orações. No mês de março passado, eu fiz mais alguns testes, alguns exames, e não foi encontrado nenhum vestígio de célula maligna, graças a Deus por isso. Louvo ao Senhor. Deus é fiel, Ele é fiel quando cura, Ele é fiel quando não cura, Ele é fiel quando diz sim, Ele é fiel quando diz não. Fiel é o nosso Deus. Estamos nas mãos daquele que é fiel eternamente. Eu gostaria de convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, no livro de Atos, no capítulo 28, e nós leremos 2 versículos, os últimos versículos deste capítulo, versículo 30 e 31. Atos capítulo 28, versículo 30 e versículo 31. Inicialmente eu gostaria de relembrar você que o livro de Atos, ele é um livro teocrático, fidedigno e um livro missionário. Ele é um livro teocrático, pois ele foi escrito para nos convencer, para nos ensinar
que Deus, Ele é todo poderoso, que Deus, Ele controla o macro-universo, ao mesmo tempo que Ele se detém e controla os detalhes da sua vida. Portanto, ao ler este livro, nós somos tomados por esta profunda convicção que nos é dada pelo Espírito Santo, de que o nosso Deus, Ele controla todas as coisas. Portanto, se você veio a essa conferência com alguma ansiedade em seu coração, jogue fora essa ansiedade em nome do Senhor Jesus. A sua vida está nas mãos de Deus, os seus dias, a sua família, o seu sustento, os seus próximos passos, aquele problema insolúvel. Você está nas mãos do Eterno. Portanto, nós podemos descansar, porque Deus controla verdadeiramente todas as coisas. É um livro teocrático. Este livro não é apenas teocrático, este livro também é fidedigno. Ele foi escrito também para nos convencer que o nosso Deus é fiel. Que o nosso Deus, Ele cumpre tudo aquilo que Ele prometeu. Um alerta: Deus não cumpre aquilo que Ele não prometeu. Deus cumpre todas as suas promessas. Nós estamos nas mãos de um Deus todo-poderoso e um Deus fiel. Este livro, logo no início, no capítulo 2, tem ali o derramado Espírito Santo sobre a igreja, cumprindo a promessa do Senhor Jesus, que enviaria o Consolador, mostrando que Deus, Ele é fiel. Portanto, é um livro teocrático, Deus no controle. É um livro fidedigno, Deus é fiel. Mas é um livro também missionário. Neste livro nós vemos as estratégias, manifestações, as ações de Deus para mover céus e terra e a sua igreja para espalhar o Evangelho até os confins da terra naquele primeiro século. Portanto, nesta medida de pensarmos que este livro, além de teocrático e fidedigno, é um livro também missionário, nós podemos perceber que no livro de Atos, houve ali 5 impulsos que espalharam o Evangelho por boa parte da terra conhecida no primeiro século. O primeiro impulso, nós podemos chamá-lo de impulso da espiritualidade. Logo em Atos, no capítulo 2, o Espírito Santo de Deus, ele cai de maneira permanente sobre a sua igreja, e agora essa igreja, cheia do Espírito Santo, empoderada pelo Espírito Santo, a primeira reação dessa igreja não foi se enclausurar, não foi escrever um tratado, não foi construir um templo. A primeira ação desta igreja foi sair para as ruas e, diz o texto, falar das maravilhas de Deus. E ali 3.000 pessoas vêm ao Senhor Jesus, pessoas de 14 regiões diferentes, e à medida que essas pessoas vão voltando para as suas regiões, vão nascendo igrejas. Provavelmente até a igreja na cidade de Roma nasceu a partir daqueles que vieram ao Senhor Jesus durante o Pentecoste. Primeiro impulso da espiritualidade, o Espírito Santo cai sobre a igreja e o Evangelho se espalha por uma certa parte da terra. O segundo impulso, este primeiro impulso, ele é encontrado em Atos capítulo 2. O segundo impulso, podemos chamá-lo de impulso do sofrimento. Em Atos capítulo 5, encontrando o seu apogeu em Atos capítulo 8. Deus, portanto, move aqui o contexto, a circunstância do sofrimento, também para que o Evangelho se espalhe por toda a terra. Em Atos capítulo 8, logo no versículo 1, nós lemos que houve uma grande perseguição contra a igreja do Senhor Jesus. A palavra grega diogmos, traduzida por perseguição, significa um sofrimento físico violento. Eles estavam morrendo, estavam apanhando, estavam sendo encarcerados. A igreja sofre fisicamente. Logo no versículo 2, em Atos capítulo 8, encontramos que eles lamentavam a morte de Estevão, que havia sido martirizado. Ali a palavra lamento, do grego kopetos, significa uma dor da alma. Era um sofrimento emocional. Temos o sofrimento físico, versículo 1, sofrimento emocional, versículo 2, e no versículo 3, nós lemos que Saulo, ele assolava a igreja, ou seja, ele colocava pressão para destruir a fé.
no coração dos crentes. Temos, portanto, um sofrimento espiritual, sofrimento físico, emocional, espiritual. Mas no versículo 4 nós lemos que entre mentes os que foram dispersos, eles iam por toda parte pregando a palavra, e multidões se convertem ao Senhor Jesus lá em Samaria. Nesse capítulo 8 de Atos, o versículo 1 começa com grande perseguição, e o versículo 8 termina com grande alegria. Só Deus promove alegria no meio do sofrimento. Só Deus. Mas este sofrimento foi o impulso que espalhou o evangelho em Samaria e além de Samaria. Portanto, Atos capítulo 2, impulso da espiritualidade. Atos capítulo 8, impulso do sofrimento. Atos capítulo 13, impulso do envio missionário. Agora estamos na igreja de Antioquia. E ali havia profetas e mestres. E dentre eles nós encontramos o Paulo e nós encontramos também o Barnabé. E ali diz a palavra de Deus que o Espírito Santo falou com a igreja. A palavra de Deus não revela como a igreja ouviu o Espírito Santo. Diz que o Espírito Santo falou com a igreja. Nós sabemos como essa igreja estava quando entendeu a voz do Espírito Santo. Diz a palavra que estava orando e jejuando, e entendeu o Espírito Santo dizendo: separai-me a Paulo e Barnabé para a obra que os tenho chamado. E portanto Deus envia Paulo e Barnabé, não é a igreja quem os envia, a igreja co-envia, a igreja impõe as mãos reconhecendo que Deus envia. Diz que a igreja despede aqueles enviados pelo Senhor, e esses enviados pelo Senhor, eles vão agora, sabemos a história de Paulo, a história de Barnabé, entre os gentios, pregando o evangelho, batizando aqueles que vêm ao Senhor Jesus, plantando igrejas, uma grande benção. O impulso do envio missionário. Há, porém, um detalhe neste impulso, no capítulo 13, no versículo 2, nós lemos ali uma característica de Paulo e Barnabé. Diz assim, que eles serviam, enquanto eles serviam ao Senhor, disse o Espírito Santo: separai-me para a obra que os tenho chamado a serem enviados. É interessante que a palavra ali, servindo eles, ou servindo, a palavra, esse verbo grego, leiturgonton, ele poderia ser traduzido até literalmente dizendo: enquanto eles eram uma bênção, porque esse leiturgoi eram abençoadores. Enquanto eles eram uma bênção em Antioquia, disse o Espírito Santo: separai-me para a obra que os tenho chamado. E aqui nós encontramos um princípio bíblico missionário importantíssimo: não envie para longe quem não é uma bênção perto. Aquele irmão, aquela irmã que diz: Deus me chamou para a Índia, para o Japão, para a África, mas é um causador de problemas na igreja local. É complicado, é imaturo. Não envie para longe quem não é primeiramente uma bênção perto. Mas por meio de Paulo e Barnabé, enviados por Deus na igreja de Antioquia, muitos povos, nações, línguas foram alcançados pelo evangelho do Senhor Jesus. Impulso da espiritualidade, Atos 2. Impulso do sofrimento, Atos 8. Impulso do envio missionário, Atos 13. Impulso da multiplicação de igrejas, a partir de Atos capítulo 16. Porque agora, as igrejas que são plantadas, elas não apenas nascem, elas se multiplicam, como a igreja lá em Filipos, que ela foi usada por Deus para colaborar com o ministério de plantio de igrejas em Tessalônica e em Bereia. Essas igrejas se multiplicam. E nós encontramos aqui mais um princípio bíblico, que é um princípio missionário. E o princípio é este: igrejas maduras não apenas crescem, igrejas maduras se multiplicam. Não apenas crescem, elas crescem, graças a Deus por isso. Mas igrejas bíblicas maduras, elas se multiplicam.
E agora encontramos essas igrejas se multiplicando a partir do capítulo 16. O quarto impulso do Evangelho, impulso de Deus para espalhar o Evangelho. E encontramos a partir de Atos capítulo 23, encontramos o último impulso que podemos chamar do impulso da resiliência. Agora as coisas se complicam. A partir de Atos capítulo 23, as coisas ficam mais complicadas, a pressão aumenta, as pessoas são presas, o próprio Paulo é preso, os apóstolos estão correndo risco ali de serem presos ou mortos a qualquer momento, em toda parte, há pressão, há opressão, há perseguição, os inimigos se multiplicam também, a coisa fica mais caótica, porém a igreja, ela encontra no Senhor Jesus resiliência. A igreja resolve, pela graça insuperável de Deus, ela resolve perseverar. Resiliência, este impulso da resiliência que faz com que o Evangelho chegue ainda mais longe. E é justamente nesse contexto que nos encontramos aqui em Atos capítulo 28. Atos capítulo 28, versículo 30, comigo, e versículo 31. Me acompanhem, diz assim: por 2 anos, permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda, irmãos? A intrepidez. E agora a próxima frase, todos juntos: sem impedimento algum. Mais uma vez, sem impedimento algum, ensinava, eu amo essa frase final, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. E encerra ali o livro de Atos, que não tem conclusão, faz uma pausa, pois a história continua, a igreja continua, o poder de Deus continua, a missão continua, a presença de Deus é constante. Mas esse livro ele é encerrado aqui dessa maneira, com Paulo ensinando as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, nós sabemos que a missão será cumprida. Em Mateus capítulo 24, nós ouvimos palavras do próprio Senhor da igreja, o Senhor Jesus. Em Mateus 24, 14, dizendo que o Evangelho do Reino será pregado entre todas as nações, e então virá o fim. Ou seja, não é uma ideia, não é um projeto, não é uma tendência, é um posicionamento do Senhor Jesus. Ele está dizendo à sua igreja, ao seu povo, a missão será cumprida. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 9, olhando para o Cordeiro Jesus, estarão ali perante o Cordeiro Jesus, pessoas salvas, diz o texto, de toda tribo, língua, povo e nação. A missão será cumprida. A minha pergunta aqui nesta noite não é como a missão será cumprida, mas em que contexto, em que ambiente, em que arena o Evangelho há de chegar até os confins da terra. E eu creio que nesses 2 versículos, últimos versículos de Atos, nós encontramos uma fotografia, uma imagem que ilustra teológica e praticamente como essa missão será cumprida, em que ambiente isso vai acontecer. E a primeira parte desta fotografia, dessa imagem, nós vemos aqui, logo no versículo 30, e vemos claramente que a missão será cumprida debaixo de pressão. Observem comigo, versículo 30, por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara. Na verdade, era uma prisão domiciliar, com um guarda à sua porta 24 horas por dia. E você pode se perguntar, como Paulo chegou em Roma? Esta é a sua primeira prisão. Como Paulo chegou em Roma? Primeira prisão em Roma. Ele chegou em Roma a partir do que aconteceu em Atos capítulo 23, versículo 11, com a visão com o Senhor Jesus. E nessa visão com o Senhor Jesus, Jesus disse a Paulo, coragem, da maneira como deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que o faças em Roma. E Paulo, compreendendo que Roma era o destino de Deus para a sua vida e o seu ministério, ele apela para César.
e ele vai para aquilo que é claramente a vontade de Deus. Ou seja, Jesus aparece a Paulo em visão dizendo, é Roma, não há dúvida, é Jesus dizendo. E Paulo então apela para César, e ele vai para Roma, cumprindo a vontade de Deus, mas vai debaixo de sofrimento, vai debaixo de pressão. Ele entra, portanto, como um preso, prisioneiro, agora em uma embarcação. Essa embarcação, ela enfrenta uma terrível borrasca, uma tempestade, uma tormenta. Mas ali ninguém morre em um primeiro momento. Eles entram em uma outra embarcação, mais uma tempestade, eles caem em uma ilha. Paulo é mordido por uma cobra, entra em outra embarcação, finalmente chega em Roma, não como herói, mas como prisioneiro, e já debaixo de pressão, e já preso, e com um soldado ao seu lado. Isso nos mostra, meus irmãos, minhas irmãs, que andar na vontade de Deus não isenta o crente do sofrimento. Poderíamos pensar que numa perspectiva humana, da vivência humana, andar na vontade de Deus atrai sofrimentos que nós não teríamos se não estivéssemos em sua vontade. O certo é que andar na vontade de Deus não retira o sofrimento da sua vida. Andar na vontade de Deus assegura uma outra coisa, a presença do Senhor Jesus contigo todos os dias. Todos os dias. O Rei do Universo, o Senhor da sua vida, o Salvador da sua existência, aquele que cumpre o que prometeu, aquele que é o fiel, Ele está conosco todos os dias. Ele derrama graça e autoridade sobre a sua igreja, à medida que essa igreja realiza a sua vontade. Parte dessa figura, como a missão será cumprida? A missão será cumprida debaixo de pressão. Quando nós olhamos para o próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 24, o Senhor Jesus, Ele afirma aos seus discípulos palavras fortíssimas. Jesus diz que nós seremos, como igreja dele, seremos odiados por causa do seu nome entre todas as nações. Palavras fortíssimas. Não que seremos ignorados, desprezados, colocados de lado, não. Seremos odiados entre todas as nações por causa do nome do Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, não espere um tapete vermelho para cumprir a missão, um tapinha nas costas, uma palavra cheia de elogios. Você não irá encontrar esta figura. A figura de uma igreja que avança com o Evangelho é uma igreja que avança debaixo de pressão, mas com paz em seu coração, pois o Eterno está conosco todos os dias. Muita pressão, mas abundante paz. Olhe para mim nesse momento. Abundante paz. 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 Não vai ser fácil. O caminho é cheio de espinhos. A pressão será intensa. A opressão estará presente. A perseguição pode chegar. Você vai ser intimidado. Você ficará trabalhando e servindo a Cristo debaixo de zombaria, mas o Eterno, Ele estará contigo e Ele te dará paz, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Nós podemos levantar essa pergunta nesta noite. Por que a igreja é perseguida? Quando nós falamos sobre cumprir a missão debaixo de pressão, nos vem à mente também a perseguição, que é a manifestação mais extremada da pressão, que é a perseguição. Mas por que a igreja é perseguida? Algumas missões especializadas em tais pesquisas, elas dizem que há cerca de 250 milhões de cristãos que vivem debaixo de intensa perseguição em nossos dias. 250 milhões em todo o mundo. Mas eu diria que em qualquer parte do mundo, onde há verdadeiros cristãos que seguem e amam o Senhor Jesus, há uma certa, pelo menos, pressão sobre os cristãos, porque eles são cristãos.
E podemos levantar essa pergunta: por que a igreja é perseguida? Em geral, o mundo ele tolera e até ele avalia de maneira positiva a prática cristã. Nós não somos perseguidos pela prática cristã. O mundo geralmente aplaude quando cristãos constroem um hospital, perfuram um poço de água artesiana. Nós somos avaliados positivamente pela compaixão, pela simplicidade, pela cumplicidade, pelo amor. Nós não somos perseguidos pelo que nós fazemos, nós somos perseguidos pelo que nós cremos. E por um capítulo da nossa fé, pela singularidade daquilo que cremos. Porque nós cremos que há salvação apenas em um nome, é no nome do Senhor Jesus. Porque se você for em qualquer país pós-cristão e você falar, Jesus é um caminho e eu sou cristão, neste caminho, dentre muitos caminhos, você vai ser aplaudido. Mas você é oprimido, você é perseguido, você sofre pressão à medida que você diz o que nos revela a palavra do Senhor, que não há salvação em um outro nome, apenas um nome, um caminho, uma verdade, uma vida, é o Senhor Jesus. É este capítulo da nossa fé que faz com que a igreja do Senhor Jesus seja perseguida. E este é o capítulo da nossa fé que mais precisamos pregar em nossos dias. Não há outro nome, não há outro nome, é Jesus, é Jesus. A igreja que é verdadeiramente bíblica na missão e prega que é só Jesus, essa igreja será perseguida. Mas estaremos com Cristo ao nosso lado todos os dias. Anos atrás eu participei de um momento de estudo da palavra em uma região no Oriente Médio. Não vou dar detalhes por questões de segurança, mas ali me convidaram para participar com um grupo, mais de 100 líderes, diversas igrejas em contexto subterrâneo, ou seja, debaixo de muita perseguição. Encontrar um local fora da cidade. Reuniram mais de 100 líderes e ali estavam reunidos durante alguns dias e falaram: Ronaldo, nós queremos que você passe o último dia conosco e nós queremos que você passe o dia inteiro expondo Atos capítulo 8. Encomendaram, Atos capítulo 8. Como viver a fé em Cristo no meio da pressão e do sofrimento. E ali nós passamos aquele último dia, eu cheguei um pouco antes, mas no último dia, amanhã, à tarde, à noite, estudando com eles a palavra de Deus, um derramar de Deus aos nossos e em nossos corações, um tempo assim do Senhor. No final daquela conferência, daquele encontro, já era noite, eu terminei a exposição bíblica, o líder daquele encontro, ele veio à frente, ele tomou a palavra e disse: nós vamos encerrar este encontro com um momento de oração. Ele olhou para as pessoas e disse: nós vamos agora orar por aqueles que aqui foram expulsos das suas famílias por causa da fé no Senhor Jesus. E ele perguntou: quantos aqui foram rejeitados pela família porque amam e seguem o Senhor Jesus? Metade levantou as mãos. E ele disse: nós vamos orar também por aqueles que têm parentes ou amigos bem próximos, mas especialmente parentes que estão presos agora, talvez até sem notícias desses parentes por causa da fé no Senhor Jesus. Quem aqui tem parentes nessa situação? A outra metade levantou a mão. E ele disse: vamos ficar de pé, vamos formar pequenos grupos e nós vamos orar. Meus irmãos, ali no Oriente Médio, eu nunca vi um lamento tão grande em minha vida como naquele fim de noite. As pessoas começaram a orar, começaram a chorar, começaram a lamentar. Eu me lembro, começaram a chorar tão intensamente. Um grupinho de senhoras estavam ali, talvez 3 ou 4 em um canto. Elas tremiam tanto ao chorar.
E ao orar, que não conseguiam ficar de pé, sentaram no chão, e as pessoas se abraçavam, e lamentavam, e choravam. Um senhor, mais ou menos 65 anos de idade, olhou para mim, veio em minha direção, me abraçou, e ele chorava, ele ensopou a minha camisa com as suas lágrimas, que rolavam da sua face, e ele tremia, e ele falava inglês, ele sussurrava assim em meu ouvido, dizendo: eu perdi tudo, porque eu sou cristão, eu perdi a minha família, fui expulso da minha casa, minha esposa, minhas filhas não falam comigo, porque sou cristão, eu perdi o meu trabalho, eu tinha dinheiro, tinha um negócio próprio, eu perdi tudo porque sou cristão. Ele disse: eu perdi até mesmo a minha saúde, porque sou cristão, porque o hospital da minha cidade não me atende, não me trata, sabendo que eu sou cristão. E ele chorava e tremia, e ele fez uma pausa e completou dizendo assim: mas eu ganhei Jesus, eu ganhei Jesus. E meus irmãos, eu não sabia o que fazer, não sabia o que falar, um lamento, uma tristeza, Senhor Deus, que tristeza, que caos, que angústia. E ele saiu, sentou ali, chorando, e de repente eu vi um milagre acontecer. Alguém lá atrás, à esquerda, começou a cantar um hino, na língua local, que eu não conheço. E ali outro começou a acompanhar o mesmo hino, mais 3, mais 4. Daqui a pouco todos começaram a cantar o mesmo hino. Eu olhei para aquelas senhoras que estavam ali sentadas, tremendo ali de choro e lamento, se levantaram, agora com as faces alegres, com celebração. Eu comecei a olhar para a igreja, que passou rapidamente de um profundo lamento para uma grande celebração. E eu fiquei confuso, o que está acontecendo? O dirigente daquela reunião veio correndo ao meu socorro e disse: pastor Ronaldo, este hino, ele é um hino que nós cantamos nos momentos mais difíceis em nossas vidas. E esse hino começa e termina dizendo: mas Deus é fiel, Deus é fiel. O Senhor, seu Deus, nosso Deus, é fiel. Talvez você esteja experimentando grandes provações. Provações externas, públicas, que todos percebem, sabem, estão orando por você. Ou talvez provações privadas, particulares, íntimas, que ninguém sabe. Nem o seu pastor, seu esposo, sua esposa, seus filhos. Mas sua alma está angustiada, aflita. Talvez você esteja pagando um preço, ou pagará um preço, porque você ama Jesus, segue a Jesus e fala de Jesus. Eu quero nesta noite, meu irmão, minha irmã, olhe bem para mim nesse momento. Eu quero dizer, em nome do Senhor Jesus, que a palavra de Deus pinta esse quadro de maneira muito clara. Não será fácil, mas estaremos com Cristo ao nosso lado todos os dias. Não será fácil, mas nós teremos paz. Não será fácil, mas a vitória pertence ao Cordeiro Jesus. Nós somos a igreja de Cristo, vitoriosa, pois vitorioso é o Senhor dessa igreja. A primeira parte dessa figura é justamente esta: a missão será cumprida debaixo de pressão. A segunda parte, nós encontramos ainda nos mesmos 30 e 31, nos mesmos últimos versículos, que essa missão, ela será cumprida por uma igreja ousada. Me acompanhem, diz assim a palavra: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus, e diz, e com toda a intrepidez. Diga comigo, intrepidez. Intrepidez. Intrepidez é coragem, intrepidez é ousadia. Sem impedimento algum ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus, mesmo debaixo de pressão, mesmo debaixo de oposição. O apóstolo Paulo, ele tinha um coração cheio de intrepidez. Meus irmãos, minhas irmãs, a missão não será cumprida sem coragem. Não será cumprida sem intrepidez. Não será cumprida sem ousadia. Precisamos disto para pregar o evangelho do outro lado da rua, ao seu vizinho.
para pregar o evangelho do outro lado do mundo, ao desconhecido, nós precisamos de intrepidez. O apóstolo Paulo, e é muito interessante que Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, falando sobre Paulo, no final de Atos, ele diz que Paulo pregava com intrepidez. O apóstolo Paulo, ele tinha uma teologia própria sobre ousadia e intrepidez. Em Efésios capítulo 6, nos versículos 18 e 19, ele termina a carta à igreja em Éfeso, justamente com um pedido de oração. Ele escrevendo aquela carta, termina dizendo: e orem também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, intrepidez para falar do mistério do evangelho que é o Senhor Jesus. Agora, me acompanhe. Por que Paulo, o mais intrépido dos apóstolos, o mais corajoso dos pregadores, o mais ousado dos plantadores de igreja, precisava que orassem por ele para que ele tivesse coragem e intrepidez para falar de Jesus? E esta é a teologia do apóstolo Paulo. Intrepidez não é algo que nós aprendemos em um curso. Intrepidez não é algo que nós herdamos de alguém. Intrepidez não é algo que vem da experiência pastoral, da experiência missionária. Intrepidez vem apenas de Deus. E é por isso que nós precisamos orar, para que Deus nos dê coragem para proclamar o evangelho de Jesus em toda parte, em todo momento, mesmo nas circunstâncias mais improváveis. Intrepidez, eu creio que muitas vezes nós evangelizamos pouco, porque nós oramos pouco. Nós precisamos orar mais. E nós precisamos pedir mais. E se Deus não nos der, nós não teremos. Se Deus não nos der, nós não teremos. Mas se o Senhor derramar sobre a sua vida coragem para viver o evangelho e proclamar o evangelho, nada nos para, em nome do Senhor Jesus. Porque vem dele esta coragem. Vem dele. Há desafios em toda parte. E cada um de nós é chamado a ser fiel naquilo que Deus coloca em nossas mãos. Deus não exige de você que você seja fiel naquilo que Deus colocou em minhas mãos. Deus não exige que eu seja fiel naquilo que Ele colocou em suas mãos. Deus exige a nossa fidelidade naquilo que Ele coloca nas mãos de cada um de nós. As oportunidades que você tem, eu não terei. As pessoas com as quais você vai conversar semana que vem, eu não vou conversar. As pessoas com as quais eu vou me encontrar, você não encontrará. Cada um de nós, meu irmão, minha irmã, tem algo em suas mãos, dado por Deus, um dom, uma habilidade e uma oportunidade. E é nisso que nós precisamos ser fiéis. Por isso que na obra missionária, no movimento de Deus, em sua igreja, em missão, não há espaço nem para comparação e nem para competição. Não queira ser outra pessoa, não queira fazer como outra pessoa, falar como outra pessoa, reagir como outra pessoa. Você é quem Deus chamou a ser. Deus deu a você alguma coisa. E é nisso que Ele colocou em suas mãos que Ele quer que você seja fiel. Fiel ao Senhor Jesus. O que Ele colocou em suas mãos? Quais são os seus dons? Quais são os seus talentos? Quais são as suas oportunidades? Ousadia, coragem para pregar o evangelho perto, para pregar o evangelho longe. Meus irmãos, minhas irmãs, há cerca de 7.000 povos não alcançados em todo o mundo. São povos com 2% ou menos de cristãos evangélicos entre eles. E dentre esses 7.000 povos, cerca de 3.000 são povos sem nada do evangelho, totalmente sem acesso ao evangelho. Há mais de 1.000 línguas em todo o mundo, sem sequer um versículo bíblico traduzido em seus idiomas. Anos atrás passei por uma região na Ásia com 800 vilarejos, mais de 3 milhões de pessoas. E aquele guia que estava comigo, um cristão, ele disse: Ronaldo, nós não conhecemos um crente sequer
no meio desses 800 vilarejos e 3 milhões de pessoas, nós não temos conhecimento de um crente sequer. Há muito a ser feito do outro lado da sua rua, onde você trabalha, onde você estuda, com quem você vai se encontrar, e do outro lado do mundo, onde o evangelho não chegou, onde a igreja, como vimos hoje, o evangelho chegou, mas a igreja está enfraquecida, necessitada, precisa de alguém para caminhar. Que Deus levante as nossas vidas para sermos sal da terra, luz do mundo e árvore que frutifique para a glória do Cordeiro Jesus. Mas a missão não será cumprida sem ousadia. Quando eu digo isso, eu estou afirmando que a missão não será cumprida apenas com estratégias, apenas com habilidade humana, com recurso financeiro, com recurso estrutural, com um jeito novo de fazer. A missão será cumprida por um povo cheio da coragem dada pelo Senhor Jesus. E talvez nós possamos, ao terminar esta noite, orar para que Deus enche os nossos corações de intrepidez para sermos tudo aquilo que Ele nos chamou a ser e fazermos tudo aquilo que Ele nos chamou a fazer, em nome do Cordeiro Jesus. Mas vemos essa figura estando ali, sendo pintada pelo Espírito Santo, nesses 2 últimos versículos. Parece-me que a missão não será cumprida. Aliás, a missão será cumprida debaixo de pressão, não será cumprida sem ousadia, sem intrepidez. E parece que no final do verso 31 nós vemos que a missão, ela só será cumprida pela graça de Deus. Isso nós sabemos, isso nós ensinamos, proclamamos, partilhamos, mas isso precisa entrar e tomar conta do nosso coração. É só pela graça de Deus. Olhe comigo, versículo 31. No versículo 30 já lemos que por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, e que recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez. E aqui nós encontramos essa frase curiosíssima: sem impedimento algum ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Eu posso levantar essa pergunta: como assim, sem impedimento algum? Não parece algo contraditório? Mas e a prisão? E a perseguição dos judeus? E o guarda 24 horas ao seu lado? E a expectativa da sentença que seria dada pelo Império Romano? Como assim, sem impedimento algum? Havia muito impedimento, mas o Espírito Santo, ele declara aqui, nos ensinando que, de fato, não havia nenhum impedimento, havia circunstâncias. Mas o Evangelho é o poder de Deus, nada impede o Evangelho, a manifestação do Deus sempre presente. Observem comigo que quando nós lemos que não havia aqui nenhum impedimento, eu creio que o texto se refere à oportunidade e intencionalidade. Oportunidade porque, apesar das pressões e perseguições, a prisão, o guarda, o Império Romano, os judeus, Paulo, ele estava cheio de oportunidades para falar de Jesus. E não apenas havia oportunidade, mas havia intencionalidade. Ele orava e ele cumpria, ele abraçava todas essas oportunidades de maneira intencional para comunicar quem é Jesus e o que Ele fez por nós. E é justamente nesta medida que parece-me que não havia nenhum impedimento. Quando nós olhamos para as nossas vidas, às vezes nós olhamos com os olhos humanos tão somente, e nós vemos 1000 impedimentos, não é assim? Eu sou pastor na igreja, mas que igreja complicada. Eu sou membro daquela família, mas que família difícil. Eu trabalho naquele local, o último local que eu gostaria de trabalhar. Eu estudo naquela região, com aquelas pessoas, mas que situação constrangedora.
eu tenho essa necessidade perante mim, isso jamais vai acontecer. Quando nós olhamos para a nossa vida com os olhos humanos, nós vemos impedimentos em todos os lugares, dentro e fora do nosso coração. Mas eu creio que o que Paulo fazia aqui é o que nós, você e eu, precisamos fazer a cada dia. Nós precisamos olhar para os fatos da vida com os olhos da fé. E assim precisamos perguntar, o que Deus está falando? Que porta Deus está abrindo? E aí nós vamos perceber que no meio de muitas vezes pressão, desconforto, uma situação difícil ali, mas na verdade nós podemos viver sem impedimento algum, porque as portas que Deus quer abrir, todas serão abertas, escancaradas em nome do Senhor Jesus. Deus deseja que a sua igreja caminhe como Paulo, sem impedimento algum, mas está difícil, mas há perseguição, mas é dolorido. Mas o Senhor nosso Deus, Ele abre e mantém aberta a porta que Ele deseja para que a vontade dEle seja feita. Nada e ninguém contraria a vontade do nosso Deus. Nada, nem no céu, nem na terra, nem no inferno. A vontade do nosso Deus será cumprida plenamente, plenamente. É por isso que às vezes nós passamos a vida inteira carregando um peso desnecessário. Que se nós verdadeiramente, olhe para mim nesse momento e pense comigo, se nós verdadeiramente cremos que o Todo-Poderoso tem as nossas vidas, da sua família, da sua igreja, nas mãos dEle, nós podemos ir para a nossa casa hoje à noite, colocar a cabeça sobre o travesseiro, ensinar a nossa alma dizendo, descansa, ó minha alma, no Senhor, porque Deus cuida de nós. E jogamos fora qualquer ansiedade. Qualquer ansiedade. A missão será cumprida debaixo de pressão. A missão será cumprida por uma igreja ousada. A missão será cumprida pela abundante e insuperável graça de Deus, que no meio de muitas pressões, nós podemos caminhar sem impedimento algum. Sem impedimento algum, pastor, missionário, volte para a sua igreja, sem impedimento algum, meu irmão, para a sua família, sem impedimento algum, que Deus nos dê olhos que observam a vida com a perspectiva da fé. Da fé, o que Deus está fazendo, o que Deus está falando. E um resultado direto da fé é a paz. À medida que nós cremos, nós descansamos. À medida que nós cremos, a nossa mente compreende, nosso coração sente, a nossa alma percebe que nós estamos nas mãos do Cordeiro Jesus. Portanto, podemos descansar a alma. Eu queria concluir partilhando com você um pouco sobre a vida de um homem de Deus, nascido no século XVI, cuja biografia não é muito conhecida, mas que teve um impacto usado por Deus em sua época, em seu lugar, para a glória do Cordeiro Jesus. Seu nome era John Welsh. John Welsh, ele foi o genro do John Knox. John Welsh, ele nasceu em 1570 na Escócia. Em sua infância, ele foi um garoto rebelde, se associou na sua pré-adolescência a um grupo de assaltantes e começou a assaltar pessoas no interior da Escócia. E ali se perdeu. Seus pais cristãos, tementes ao Senhor Jesus, oravam por ele de madrugada, todas as madrugadas. Fala ao coração do nosso filho, em nome de Jesus. Algum tempo se passou e ali no meio de um assalto em que alguma coisa deu errado e a pessoa assaltada quase foi morta, ele foi tomado por um sentimento diferente, correu para a sua casa e ali com o coração cheio de um verdadeiro arrependimento, se jogou de joelhos perante seus pais, pediu perdão, foi abraçado pelos pais, oraram por ele, ali ele foi convertido pelo Senhor Jesus.
John Welsh logo se tornou um pregador da palavra e seus pais falaram, esse menino precisa estudar. Foi enviado para estudar, ele era muito inteligente, enviado para estudar em Edimburgo, estudar teologia. Ele começou ali a estudar teologia e se mostrou um rapaz brilhante, que aprendeu rapidamente o latim, o grego, terminando, pasmem, seu mestrado em teologia em 1588, aos 18 anos de idade. Era brilhante. Saiu daquela faculdade de teologia e foi para Selkirk, uma cidadezinha no interior da Escócia, seu primeiro ministério, e chegou ali com o coração cheio de paixão, a boca cheia de pregação, começou a pregar o evangelho naquela igrejinha que precisava de revitalização, naquela cidade que precisava de salvação, mas nada aconteceu. A igreja não ouvia o que ele pregava, a cidade desprezava as suas palavras, e ele ficou ali durante 2 anos, trabalhando dia e noite, e orando dia e noite, pregando o evangelho, e ali no seu diário, no final daqueles 2 anos, ele simplesmente escreveu, Selkirk, a minha maior frustração. Selkirk, a minha maior frustração. Mas Deus o enviou a uma outra cidade, um pouco maior, chamada Ayr, e ali ele exerceu o seu ministério. Ele tinha já ali uma igreja mais madura, presbíteros maduros, e é interessante, na biografia de John Welsh, diz a palavra ali, da sua biografia, que ele quando antes de pregar a palavra de Deus na sua igreja, os presbíteros vinham, impunham as mãos sobre ele e oravam, e ele chorava abundantemente pedindo que Deus pudesse salvar pelo menos uma pessoa naquela cidade. Era um homem piedoso, de oração. Durante vários anos da sua vida, a sua esposa nos diz que ele orava cerca de 7 horas por dia, acordando no meio da madrugada para um momento de oração, e às vezes ela ia levar uma capa porque estava frio, e ele lá na sala, de joelhos orando, ela colocava a capa sobre ele e ouvia que ele orava a mesma oração do pai dela. Ela, a Elizabeth Knox, a filha do reformador John Knox, que orava, dá-me a Escócia ou morro. O seu genro tinha a mesma oração, dá-me a Escócia ou morro, e pregava o evangelho. Esse John Welsh, ele começou a pregar em vários lugares, e ele começou a importunar o rei da Escócia, o James VI, e ali o rei da Escócia, incomodado com a pregação de John Welsh contra o pecado naquele país, ordenou a sua prisão. Ele foi preso em 1605, foi levado de prisão em prisão, lugares terríveis, com pouco alimento, com pouca água. Ali foi banido da Escócia para a França, e chegou na França alquebrado, enfermo, e foi colocado numa casinha no interior da França para ficar ali refugiado. Depois de 3 meses e meio, ele aprendeu francês, já estava pregando em francês no interior da França, e pregava contra o pecado, e começou ali também a incomodar a corte francesa e o rei Luís XIII da França. Ele tinha um dom de incomodar os reis. Ali o James VI da Escócia, agora o Luís XIII da França, e o Luís XIII diz, quem é este pregador? Eles falaram, não é francês, é um escocês. Como ele ousa pregar em meu país sem a minha autorização? Vamos intimá-lo, traga-o rapidamente. Enviou um emissário, o emissário chegando, e ali o John Welsh pregando para uma pequena multidão, ali na França, embaixo de uma árvore. O emissário chegou com os guardas, e os guardas falando, vamos prendê-lo. O emissário disse, não, eu estou achando tão interessante o que ele está pregando, deixe-me ouvi-lo, deixe-me ouvi-lo. Ouve a pregação, depois prendem o John Welsh, levam até o rei Luís XIII, e o Luís XIII pergunta ao John Welsh, você não sabia que é proibido pregar o evangelho sem autorização do rei? Ele disse, eu sabia, meu rei, mas se o Senhor ouvisse o que eu tenho a pregar, o Senhor chamaria toda a França para me ouvir, e prega a palavra. Termina a pregação, o rei Luís XIII, ele diz, você será o meu pastor. E ele ali começa a pregar cada vez mais a palavra de Deus na França. Mas ele tinha um desejo de voltar para a Escócia e ali se encontrar com a sua esposa, Elizabeth Knox, e ali pregar o evangelho na Escócia. E a Elizabeth Knox, ela consegue, portanto, uma audiência com o rei James VI,
ali da Escócia, dizendo: permita que o meu marido possa voltar. E nessa altura o John Welsh estava bem enfermo, voltar e morrer na Escócia. E o rei, portanto, James VI, ele diz: eu permito, desde que ele possa me prometer que aqui não pregará o evangelho sem a minha expressa autorização. E eu leio aqui o que diz a biografia de John Welsh. Diz que a Elizabeth Knox, ela respondeu ao rei da Escócia, James VI: eu prefiro que ele, meu marido, seja decapitado do que se submeter a não pregar o evangelho do Senhor Jesus. A filha do reformador, não é isso? A esposa do John Welsh, mulher de Deus. Ele não conseguiu voltar para a Escócia, mas teve permissão para ir para Londres. E ali chegou, começou a pregar o evangelho. E ele morreu poucas horas após pregar o seu último sermão, em 2 de abril de 1622, aos 52 anos. O meu ponto é este: antes de morrer, ele escreve um pouco mais no seu diário, e ele volta a falar do seu primeiro ministério. Lembram-se da cidade de Selkirk? E ele escreve ali, ele havia escrito: minha maior frustração. Agora ele termina, e pouco antes de morrer, ele escreve o seguinte: Deus tenha misericórdia, Selkirk, o tempo mais infrutífero da minha vida. Depois que ele morreu, o seu biógrafo começou a percorrer as cidades locais onde ele passou na Escócia, na Inglaterra e na França. E foi em um dos primeiros locais que o biógrafo foi, justamente a cidade de Selkirk. E ali entrevistou as pessoas mais idosas, especialmente um senhor chamado Elward, que conhecia muito bem o John Welsh, era um morador daquela cidade. E o biógrafo fez a esse senhor Elward a seguinte pergunta: mas para vocês, quem era John Welsh? E a resposta que ele deu foi esta: aqui na cidade, todos nós percebíamos que ele era alguém muito parecido com o Senhor Jesus. Eu quero dizer a você, crente, líder, pastor, missionário, às vezes os frutos mais importantes na nossa vida e no nosso ministério são aqueles que nós não conseguimos enxergar. Exaltado seja Cristo. Exaltado seja Cristo. Não se preocupe com os frutos que você vê e aqueles que você não vê. Preocupe-se tão somente ser fiel ao Senhor Jesus. Até o fim. Até o fim, irmãos. Até o fim, meus irmãos. Até o fim. Pela insuperável graça de Cristo. Vamos orar? Você tem algo específico em sua vida a entregar ao Senhor Jesus nessa noite? Aquilo do seu coração, aquela circunstância que tem tirado a sua paz, angustiado você? Aquele compromisso que precisa ser renovado, refeito perante Deus, com o Evangelho de Deus, nas coisas de Deus. Talvez uma oração por perseverança numa área que tem sido uma angústia na sua caminhada. E você diz ao Senhor nessa noite: na tua palavra eu vou perseverar em paz. E joga fora a ansiedade. Alguma coisa específica sobre a qual nós possamos orar? Nós estamos aqui em família. Aliás, até o tema da conferência é família em missão. Estamos aqui em família. E uma coisa que a família faz é orarmos uns com os outros e uns pelos outros. Nós podemos orar nesse momento. Vamos ficar de pé? Você tem alguma coisa específica que você entrega ao Senhor nesse momento? Se este é o seu caso, venha rapidamente aqui à frente. Gostaria de orar com você aqui na frente. Algo que está no seu coração, não preciso falar muito, você já sabe, Deus tem conversado com você, o Espírito Santo tem tratado com você, e você diz: sou eu com Cristo neste momento, eu quero entregar algo ao Senhor. Se você tem algo específico,
o Senhor trouxe à sua mente, ao seu coração, vem rapidamente aqui à frente. E nós somos família, e oramos como família, e oramos uns pelos outros. E se você vê também alguém, algum querido aqui na frente, que você quer e sente aquele desejo de orar por ele, por ela, pode vir também, coloque a sua mão sobre o ombro dele ou dela e vamos orar uns pelos outros, porque é um dos privilégios e uma das bênçãos que a Igreja do Senhor tem, nós estamos todos no mesmo barco, meus irmãos. Todos no mesmo barco, totalmente carentes da graça do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui reunidos nestes dias, porque nós cremos no Senhor, dependemos do Senhor e precisamos do Senhor. O Senhor é o nosso Deus. O Deus que se revelou na palavra e pela ação do Espírito Santo que marca o nosso coração com essa palavra de uma maneira profunda que nós nem compreendemos. E juntos aqui como família, nesta noite, nós queremos orar pelas nossas próprias vidas. Senhor Deus, primeiramente, oramos ao Senhor pedindo pelos que sofrem. Talvez seja um sofrimento físico, uma enfermidade, um sofrimento emocional, uma angústia, uma depressão, talvez um sofrimento espiritual, relacional, uma família quebrada, um sofrimento no percurso da caminhada, uma porta que não se abre. E o coração dói, a alma se aflige. E se nós olharmos com os olhos nossos, humanos, são coisas terríveis, situações difíceis, talvez até impossíveis. Mas ajuda-nos a nós olharmos para os fatos da vida com os olhos da fé. E, Senhor Deus, nessa caminhada nós sabemos que estamos em boas mãos. E em nome do Senhor Jesus, eu quero, com a tua igreja, em família, nesta noite, orar pelos que sofrem, pedindo, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor jogue para fora dos seus corações toda ansiedade. E coloque no lugar da ansiedade abundante paz. Abundante paz. E para casa hoje à noite, em paz, na paz do Senhor. Acordar amanhã na paz do Senhor, na paz do Senhor. Porque nós confiamos no Senhor. Ó Pai, nós queremos também orar nesse momento, e nós oramos pelas nossas próprias vidas, em nome do Senhor Jesus, e nós pedimos ousadia. Perdoa-nos, Senhor Deus, quando nós temos mais coragem para falar de futebol, de política, para defender um candidato na política, do que falar sobre um nome acima de todo nome. Perdoa, Senhor Jesus, quando nós temos em nossas amizades, relacionamentos, liberdade para falar sobre qualquer coisa, exceto o Evangelho do Senhor. Ó Deus, nos dê ousadia para sermos sal que salga, luz que brilha, árvore que frutifica, onde o teu povo está, onde o teu povo mora, onde o teu povo trabalha, onde o teu povo estuda, com quem o teu povo conversa, com quem eles vão se encontrar, onde a igreja está, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, onde eles são enviados, por onde eles passarem, ó Senhor, enche o meu coração e o nosso coração, pastores, missionários, crentes, cristãos, nessa noite, enche de intrepidez, coragem, ousadia. Se o Senhor não nos der, nós não teremos. Mas se o Senhor nos der, ó Deus, se o Senhor nos der, em nome de Jesus. Nós queremos também, Senhor Deus, orar por aqueles que estão lutando contra a carne, o mundo e o diabo. Aqueles que pecaram, já foram tratados pelo Senhor, o Senhor os perdoou, mas eles andam com um peso em seus ombros. Ajuda os teus filhos, em nome de Jesus,
a deixarem para trás o que para trás precisa ficar. Nós somos livres. Se perdoados pelo Senhor, somos livres. Senhor Deus, tira todo o peso da carne, do mundo e do diabo dos ombros dos teus filhos e das tuas filhas, em nome do Senhor Jesus. E mesmo no meio de dias difíceis, faça o que o Senhor fez em Atos capítulo 8, enche os nossos corações de alegria. E havia alegria naquela cidade, e havia alegria em Boston, e havia alegria na City Key, e havia alegria em nossa família, e havia alegria em nosso coração. Louvado seja o nome de Jesus. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Deus abençoe a cada um de nós. Perseverança, resiliência, ousadia, paz em nossos corações. Paz em nossos corações.